Capítulo 735, Convidados súbitos. Tradução. GP Revisão. Azel, Júnior Padrim. Vamos lá. Enquanto Lindong ainda estava assustado, o riso frio do pequeno Martin ecoou em seus ouvidos. No instante seguinte, uma flutuação excepcionalmente majestosa e ilimitada irradiou instantaneamente do interior corpo do pequeno Martin. A flutuação era como nuvens negras que envolviam os céus antes de se transformar em uma pressão espessa que lentamente preenchia a área. Vovô Martin agora vai deixar vocês rirem muito. Quando a aura majestosa varreu para fora, um olhar sedento de sangue apareceu no belo rosto do pequeno Martin. Ele ficou extremamente enfurecido com a matriz da montanha do som demoníaco durante esse período de tempo. Portanto, depois de quebrar a barreira sonora, sua raiva explodiu completamente. Um brilho negro arroxeado que cobria os céus começou a crescer na palma do pequeno Martin enquanto ele dava um tapinha, transformando alguns companheiros desafortunados em polpa de carne. No momento seguinte, os olhos se encheram de um brilho negro arroxeado que se prenderam na coruja fantasma dourada que estava mostrando uma expressão bastante feia. Seu demônio peludo amarelo, vamos ver onde você pode se esconder agora. O pequeno Martin disse com um sorriso sinistro. Com uma mudança de seu corpo, ele apareceu diretamente na frente da coruja fantasma dourada como um espectro, enquanto uma espiral preta arroxeada contendo uma aura assustadora explodia na sua frente como uma luz. Em resposta à brutal ofensiva do pequeno Martin, a coruja fantasma dourada foi reduzida a uma figura lamentável enquanto se retirava prontamente. Afinal, ele era mais fraco do que o pequeno Martin por um nível inteiro. Em um confronto direto, ele naturalmente não era páreo para o pequeno Martin. No entanto, agora que a formação havia sido quebrada, ele não tinha nem lugar para escapar, e só poderia se preparar e lutar enquanto esperava que os ajudantes do portão Yuan pudessem chegar a tempo. Ruar. Quando o pequeno Martin atacou, Xiao Yan também subitamente levantou a cabeça e rugiu, fazendo com que seu corpo resistente como uma torre de aço inflasse para o dobro do tamanho. Um brilho escarlate começou a aparecer e fluiu na superfície de seu corpo. Esta era obviamente uma arte marcial corporal extremamente forte que aumentava a força. Bang! Enquanto seu corpo continuava a crescer, Xiao Yan disparou em direção à montanha do som demoníaco como uma bala de canhão, após usar o impacto do pé como alavanca contra o chão e deixar uma profunda marca. Com os olhos escarlates e a aparência feroz, não havia mais vestígios da expressão simples e honesta de antes. Seja cuidadosa. Ao ver os dois agirem, Lindong não hesitou mais. Depois de dizer uma única frase a Ying Yuan, as asas do dragão verde surgiram novamente em suas costas. Ele imediatamente se transformou em um borrão verde e disparou em direção à montanha do som demoníaco. Svish! Lindong era como um raio de luz ao disparar em direção ao pico da montanha. Com um braço de dragão, ele empunhou a árvore negra enquanto massacrava tudo em seu caminho. Aqueles que zombaram de Ying Yuan tiveram seus corpos violentamente golpeados pela pesada árvore negra até que eles podiam apenas uivar de dor devido a seus corpos agora ensanguentados. No geral, apenas os escalões superiores da montanha do som demoníaco eram considerados ligeiramente fortes. Embora a coruja fantasma dourada e os dois grandes generais fossem capazes de lutar, os outros quase não tinham utilidade. Portanto, quando o grupo de Lindong abriu seu caminho em direção à montanha como lobos e tigres, os companheiros que pareciam ferozes e mal intencionados fugiram mais rápido que coelhos, assim como um exército derrotado em colapso total. Lindong esmagou o outro indivíduo de boca suja com o tronco da árvore, fazendo com que ele vomitasse sangue quando foi espancado. Quando ele estava prestes a dar outro passo, o olhar de Lindong se concentrou de repente quando a outra mão instantaneamente se transformou em um braço de dragão verde. Imediatamente depois, a mão dele apertou firmemente em forma de punho quando enviou um soco estridente. Bang! Num piscar de olhos, dois punhos que continham energias vigorosas colidiram ferozmente entre si. Uma onda de energia visível espalhou-se rapidamente, fazendo com que as folhas mortas no chão fossem sacudidas e transformadas em pó.
Quando a força se dispersou, o corpo de Lindong tremeu levemente antes de recuar meio passo para trás. Quanto à pessoa que estava de frente para ele, ele tropeçou e recuou vários passos, antes de dissipar a força que havia penetrado em seu corpo. Erguendo a cabeça, Lindong olhou para a pessoa à sua frente. Com um corpo coberto por uma túnica feita de pele de leopardo, ele tinha um físico alto e forte, com uma profunda cicatriz na testa, fazendo parecer muito sinistro. Além disso, a aura desenfreada dele fez as sobrancelhas de Lindong se erguerem. Dada tal aura, ele já deveria ter alcançado o estágio Nirvana Nono Yuan, porém era substancialmente mais fraco que Wang Yan. Filho da puta, você matou muitas pessoas da minha montanha do som demoníaco. Esse seu avô leopardo vai torcer sua cabeça e transformá-lo no meu balde de mijo. O homem vestindo uma pele de leopardo olhou para Lindong com uma expressão feroz e sinistra em seu rosto. Estágio Nirvana Nono Yuan. Lindong enviou um sorriso para o homem em uma pele de leopardo enquanto balançava a cabeça. Embora a pessoa à sua frente estivesse no estágio Nirvana Nono Yuan da troca anterior, Lindong podia sentir que ele era ainda mais fraco que Yao Lin, quanto mais compará-lo a Wang Yan. Um pirralho obstinado, olhe e veja se seu pai não vai rasgar você em pedaços. Sem outra palavra, o rosto do homem com a pele de leopardo ficou frio. Vigoroso poder Yuan correu de dentro de seu corpo. No momento seguinte, ele bateu o pé e se atirou na direção de Lindong. Svish! Um vento rápido e feroz veio do homem vestido com pele de leopardo quando se lançou na direção de Lindong. Imediatamente, Lindong agarrou o braço que vinha em sua direção utilizando seu braço de dragão verde. Você ainda se atreve a mexer comigo com uma força tão insignificante? Disse Lindong com um leve sorriso. Seu olhar de repente ficou frio enquanto a energia sem limites irrompia como as águas de uma inundação. Com um puxão feroz, ele fez com que o homem usando a pele de leopardo perdesse o equilíbrio diretamente. No instante seguinte, Lindong jogou a perna com um movimento para frente, que caiu violentamente no peito do homem. Bang! Sob os olhares dos homens da montanha do som demoníaco, o homem de pele de leopardo foi atirado a centenas de metros de distância, transformando árvores em pó enquanto ele colidia com elas ao longo do caminho. Depois de experimentar lutas conformidáveis, especialistas no estágio Nirvana do Nono Yuan como Yao Ling e Wang Yan, o homem usando a pele de leopardo realmente fez Lindong suspirar de arrependimento. Embora fossem todos do mesmo estágio, a diferença entre os fortes e os fracos era muito clara. Lindong realmente não acreditava como este sujeito chegou a tal nível. Ruar! Ao longe, o homem vestido com pele de leopardo lutou e se levantou. Limpando o sangue fresco dos cantos de sua boca, seus olhos começaram a se tornar escarlate. Logo depois, ele levantou a cabeça e soltou um rugido. Imediatamente, seu corpo começou a se contorcer rapidamente, antes de finalmente se transformar em um gigante leopardo dourado. Levantando poeira, ele atacou maniacamente Lindong. Lindong calmamente observou o gigante leopardo dourado voando em sua direção sem a menor intenção de se retirar. Seus braços se transformaram em braços de dragão, quando ele agarrou a árvore negra e deu um giro feroz. Bang bang bang! Os seres da montanha do som demoníaco assistiram à intensa batalha entre o gigantesco leopardo dourado e Lindong. No entanto, o leopardo foi incapaz de ganhar qualquer vantagem e estava sendo forçado a recuar uma e outra vez. Voltando os olhos para outra direção, eles observaram as outras lutas acontecendo. A coruja fantasma dourada e o outro grande general também estavam sendo forçados a um estado extremamente lamentável. Tal situação não era boa. Alguns dos seres da montanha do som demoníaco se entreolharam e estavam pensando em fugir sorrateiramente. Quando as árvores são derrubadas, os macacos se espalham. Pela situação na frente deles, era óbvio que eles não podiam mais sustentar a montanha do som demoníaco. Toda a montanha do som demoníaco tinha atualmente caído em um estado extremo de caos enquanto sons estrondosos e intensos eram transmitidos interminavelmente por toda parte. Todo o topo da montanha tremeu como se estivesse quebrando e desmoronando enquanto um odor sangrento subia aos céus.
Quando a montanha do som demoníaco desceu ao caos, 3 figuras apareceram num piscar de olhos no pico de uma montanha distante, enquanto seus olhares olhavam indiferentemente para a montanha do som demoníaco. Ei, parece que a montanha do som demoníaco já foi atacada por outras pessoas. Aquele desgraçado é realmente inútil, não pode suportar nem um pouco. Esses 3 eram naturalmente os 3 do portão Yuan que haviam aparecido anteriormente. Quanto à pessoa falando, era o homem bonito de branco. Ele sorriu e disse enquanto olhava para a montanha do som demoníaco que cheirava a sangue: Tio Marcial Sênior Jiang, nós agimos e ajudamos. Outro homem vestido de preto disse com um sorriso no rosto: Deixe mais alguns morrerem antes de agirmos. Na frente dos 2 homens estava um velho vestido de marrom. Com um tom indiferente, ele disse: Existe uma seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra escondida dentro da montanha do som demoníaco. Aquele idiota assumiu que ninguém sabia sobre isso, e até me convidou. Desde que chegamos aqui, vamos levar esse tesouro embora. Esse tipo de tesouro celestial deve ser dado ao nosso portão Yan Xian. Vá cuidar de todas aquelas pessoas que fugiram da montanha do som demoníaco em segredo. Eu não quero que as notícias daqui se espalhem. Relaxe, tio Marcial Sênior Jiang, nenhum deles vai escapar. O homem de preto respondeu. Com um sorriso, ele começou a se transformar em um raio de luz enquanto se dirigia para a floresta. Shen Yun, vai pegue a citara das mãos daquela garota. Ah, eu realmente não posso acreditar que eu sou realmente capaz de ver um tesouro puro aqui. Parece que até os céus estão ajudando o nosso portão. E o velho vestido de marrom comandou com um sorriso casual enquanto apontava para Yuan que estava do lado de fora da montanha do som demoníaco. Sim. O homem de branco deu uma resposta enquanto dava um leve sorriso. Quando ele olhou para longe, ele deu um sorriso frívolo. Um pouco de beleza, e, deixe-me lidar com isso. Após a aparição de sua voz, sua figura já havia desaparecido de uma maneira estranha. Quando os 2 foram embora, o velho vestido de marrom voltou seu olhar para o topo da montanha do som demoníaco, onde o pequeno Marten e a coruja fantasma dourada lutavam ferozmente. Uma pessoa do estágio da vida profunda. Parece que arrumar este assunto será um pouco problemático.